Bem-vindos mais uma vez ao curso sobre o Bhagavad Gita, o livro mais impressionante, profundo e revelador da história da filosofia mundial. Estamos aqui no Ciência Milenar Indiana e, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença daqueles que ficaram em São Paulo no feriado só para vir aqui e aqueles que de casa estão assistindo a transmissão. Muito obrigado pela confiança de todos vocês e pela oportunidade que vocês me dão de falar sobre o conhecimento transcendental da antiga Índia. Nós vamos começar pronunciando um mantra em sânscrito, pois esta é a maneira correta para agradecermos às almas autorrealizadas, aos mestres fidedignos que alcançaram a perfeição do conhecimento e que mantêm intacto este mesmo conhecimento dentro da realidade material há milênios. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nós já explicamos na aula passada, e em outras também, a tradução literal deste mantra. Nós vamos falar agora sobre Srila Vyasadeva, ou Veda Vyasa. Todos aqueles que estudam a filosofia védica no mundo fazem referência a Srila Vyasadeva, até mesmo os falsos mestres. Portanto, nós estamos agradecendo a toda uma linhagem de almas autorrealizadas, que inclui o compilador das escrituras sagradas. Srila Vyasadeva é considerado o avatar literário de Deus, ou seja, uma personalidade que recebe do Absoluto, da inteligência suprema, todo o conhecimento literário acerca da realidade espiritual e material. Então, nós aqui do Ciência Milenar Indiana estamos conectados a um parampara. O que significa isso? Há uma sucessão de mestres e discípulos que sobe na escadaria do tempo material até Vyasadeva e continua até o início da realidade material. Nós vamos entender isso melhor com o tempo. Muito bem. Então, nós dizemos sempre que Srila Vyasadeva colocou por escrito os Vedas há mais de 5.000 anos. Isso não significa que essa literatura tenha somente 5.000 anos. Aqueles que quiserem entender melhor esse aspecto podem assistir à aula Literatura e Espiritualidade. O conteúdo dos Vedas, estes mantras que estão sendo transmitidos agora, por exemplo, relativos ao Bhagavad Gita ou em outras aulas relativos a outros textos, como os Upanishads ou o Srimad Bhagavatam, são frases, estruturas, como eu posso explicar isso? É a linguagem da inteligência que mantém e sustenta a realidade, que é decodificada por estas grandes personalidades e colocada por escrito 5.000 anos atrás. Porém, estes mantras, estas poesias, estes versos, eles existem eternamente. Quando nós imaginamos a realidade do ponto de vista numérico das equações, nós nos lembramos de um filme famoso onde escorriam números, não é? Por trás, por dentro da realidade. Na realidade há um cálculo matemático acontecendo, não é? Há uma realidade atômica, ou seja, do ponto de vista químico também existe uma linguagem que está escorrendo e se manifestando enquanto nós enxergamos o mundo assim como ele nos parece, e também existe esta mesma realidade do ponto de vista literário. Frases estão escondidas dentro da realidade. Você pode pensar, por exemplo, no próprio DNA. Não é? O DNA é um código, ou seja, uma linguagem que está inscrita dentro das nossas células. Não é? Portanto, há uma linguagem, um código, uma frase dentro deste
famoso componente da nossa genética. Entendem? A linguagem dentro de tudo. E a literatura védica é a manifestação desta linguagem em forma de manuscritos. Pois o infinito é proprietário de tudo que existe. Eu vou encostar um minuto aqui. O infinito é proprietário das formas, proprietário dos números, proprietário dos mundos, proprietário dos planetas, proprietário da água, dos elementos, dos nossos rostos, dos nossos ossos, não é? Tudo que existe pertence ao infinito. O universo inteiro pertence a esta fonte infinita. Portanto, a linguagem humana está contida dentro dela. Que fique claro, então, que a literatura védica tem uma origem muito mais antiga do que esses 5.000 anos que nós mencionamos constantemente. Eles foram colocados por escrito, estes mantras, há mais de 5.000 anos atrás. Mas eles existem constitucionalmente, eternamente dentro da matéria e dentro da transcendência. Para quem não assistiu às nossas aulas do Bhagavad Gita, está assistindo pela primeira vez, nós estamos falando sobre o capítulo 2, a primeira parte do capítulo 2. As aulas passadas estão à disposição do público no nosso canal do YouTube Ciência Milenária Indiana ou na nossa página do Facebook com o mesmo nome. Muito bem. Bhagavad Gita capítulo 2. O título do capítulo é Samkhya Yoga. Existem várias maneiras de escrever Samkhya usando o alfabeto ocidental, não é? Às vezes nós colocamos uma forma de escrever. Por quê? Porque o sânscrito usa um outro alfabeto. Então, quando nós estamos traduzindo do sânscrito para uma linguagem que possa ler o sânscrito, nós vamos usar o nosso alfabeto ocidental. Então, há versões em que nós podemos ler Samkhya com N. Muito bem. Considerado o resumo do conteúdo do livro inteiro, o segundo o capítulo do Bhagavad Gita é fundamental, pois ele vai começar a viagem espiritual que nós vamos percorrer ao ler as páginas deste livro tão impressionante. Muito bem. O capítulo 2 vai falar sobre o conhecimento espiritual, que vai nos revelar que esta matéria onde nós estamos vivendo, que nós experimentamos, na verdade é uma realidade sucessiva. Ela não é a realidade original. Então, é por isso que na literatura védica usa-se muito a expressão a flor de lótus, não é? A nossa realidade é como a ponta de uma pétala, de uma flor muito maior, que tem várias folhas, várias pétalas, que tem um centro diferente daquilo que é possível entender quando nós estamos na periferia de uma única folha. Entendem? Então, nós vamos entender neste segundo capítulo do Bhagavad Gita que nós não somos o corpo. Que a matéria é quase como uma projeção, como um holograma, como um filme, como um teatro na superfície de uma realidade muito mais profunda. Então, este conhecimento é chamado de Jnana. Nós escrevemos geralmente aqui no Ocidente J-N-A-N-A para lermos Jnana. Em português, nós escreveríamos G-U-I como em Guilherme, no nome Guilherme, não é? Para lermos Jnana. Muito bem. No Bhagavad Gita essa palavra se repete muitas vezes. Aquele que sabe que o eu não é o corpo material, e sim a alma, possui Jnana, possui conhecimento, não é? Portanto, ele é um Jnani, ele é um conhecedor da verdade. Samkhya Yoga. Alcançamos este nível de consciência ao nos lembrarmos de Deus, Krishna. Mas como se manifesta esta lembrança? Como é que nós vamos alcançar
o conhecimento relativo ao fato de que nós não somos a matéria. Ao nos sintonizarmos com o infinito. Então, a literatura védica descreve Deus como a pessoa do infinito, o centro gravitacional de todas as realidades, não é? É Ele que está no centro desta flor de lótus, da qual nós conhecemos somente a ponta de uma pétala. Portanto, o nome utilizado pela literatura eterna é Krishna. Krishna significa o todo atraente, sol transcendental. Muito bem. Então, como é que nós vamos entender que nós não somos o que nós estamos vendo? Nos conectando com o centro do infinito. Isso é Samkhya Yoga. O Gita fala de Niskama Karma, ou seja, de uma ação ou trabalho realizado sem expectativa de um resultado, como a melhor tradução de Samkhya Yoga, e nós vamos entender isso agora, nós vamos explicar isso passo a passo. Muito bem. Então, para alcançarmos este conhecimento, eu estou trazendo algumas palavras do sânscrito para vocês, mesmo sabendo que na primeira aula nós não as memorizamos. É normal. Nós levamos alguns meses, às vezes alguns anos, para fixar estes conteúdos. Não é? Não se preocupem, todas elas serão explicadas mais e mais vezes. Muito bem, o segundo capítulo fala de Samkhya Yoga, que é um nível de consciência, um nível de conexão. A palavra yoga pode ser traduzida como união ou conexão. O Gita fala de Niskama Karma neste segundo capítulo, de uma ação ou de um trabalho realizado sem expectativa de resultado. O que significa isso? Significa que nós vamos viver não para o nosso benefício pessoal, mas nós vamos viver em conexão com o absoluto. Em pouquíssimas palavras. É claro, eu vou ter que explicar e nós vamos ter que meditar e entender o que isso significa para poder aplicar isso no nosso cotidiano. Porque a frase é fácil de ser compreendida. Nós não vamos mais viver em relação exclusiva ao nosso prazer e vamos viver em conexão com o infinito. Esta frase tem começo, meio e fim, não é um predicado lógico, é possível compreendê-la intelectualmente com facilidade. A questão é fazer isso se transformar numa ação cotidiana. Manter fixo esta consciência como se ela fosse uma vela acesa, a chama de um fogo que fica diante dos nossos olhos 24 horas por dia, enquanto nós continuamos imersos na realidade material. Então esse é um dos temas principais do Bhagavad Gita, pois é o tema principal do capítulo 2, considerado o resumo do livro inteiro. Um sinônimo deste Samkhya Yoga é a expressão Buddhi Yoga. Buddhi, em sânscrito, significa inteligência. Buda significa inteligência. É por isso que ele está ligado ao planeta Mercúrio. Mercúrio é o planeta que irradia dentro do cosmos as bênçãos da inteligência material. O que fazer primeiro? Como organizar os livros na estante? Não é? Há pessoas que têm esta bênção claramente manifestada na própria vida. Não é? Nós já explicamos na aula de astrologia que a cor de Mercúrio é o verde. Geralmente as pessoas que têm uma capacidade ligada à organização material são atraídas por esta frequência luminosa, não é? Que nós conhecemos aqui no Ocidente como verde. Não é? Muito bem. Aqui, neste caso,
a palavra buddhi está entrando num outro âmbito, não no âmbito cósmico, no âmbito relativo aos planetas, mas ela está falando de uma inteligência que está além da galáxia, além do nosso universo material. A verdadeira inteligência, o último degrau da inteligência, no prédio da inteligência, acima de Mercúrio está a compreensão de quem e de como Deus se manifesta. Quem é Deus? Como Deus é? Não é? Como nós entramos em relação com Ele? Isso é inteligência. Para os transcendentalistas, qualquer coisa abaixo disso não é inteligência. Portanto, aquele que sabe como construir um prédio é inteligente do ponto de vista da engenharia. Porém, ele não alcançou o verdadeiro Buddhi Yoga, a conexão do último grau da inteligência, a conexão direta com o infinito, a fonte de todos os fenômenos, dos átomos deste universo, como nós já explicamos na aula As Provas Científicas da Existência de Deus. Muito bem. Vamos continuar falando sobre Samkhya Yoga. Alcançamos esse nível de consciência ao nos lembrarmos de Deus, Krishna, mas como vai se manifestar esta lembrança? Como é que nós vamos conseguir colocar em prática esta lembrança? Muitas pessoas dizem, eu me lembro sempre de Deus. Muitas pessoas dizem, eu estou sempre pensando em Deus. Mas na prática, elas estão agindo para a própria saúde, para ganhar o próprio dinheiro, para as pessoas que elas querem bem, para juntar objetos ou imóveis para a própria família. Não é? De que maneira elas estão sempre pensando em Deus? O conhecimento é algo que precisa ser traduzido em ações, ele não pode ser um ideal metafórico, não material. Necessariamente, a consciência precisa ser traduzida e é por isso que a matéria existe. A matéria é a maneira com a qual o Supremo, a inteligência infinita, está medindo o que você entendeu através de como você age. É por isso que não adianta decorarmos a literatura védica, repetirmos o que nós decoramos no microfone. Não é? É preciso viver a literatura védica. Então, nós vamos precisar alcançar uma ação ou um trabalho que é realizado sem expectativa de resultados. E o que significa isso? Nós vamos entender isso durante todo o curso do Bhagavad Gita. Não é? Nós vamos entender isso durante todo o curso da nossa vida. É algo que precisa ser compreendido cada vez mais profundamente. Muito bem. Um sinônimo de Samkhya Yoga, nós já dissemos, é Buddhi Yoga, uma ação inteligente. A inteligência para a cultura védica é igual à compreensão de Deus. Neste segundo capítulo, Krishna vai introduzir o conceito de agir entregando os frutos das ações ao Supremo. E nós vamos entender isso aos poucos. Esquecer de Krishna significa se apegar aos resultados do que você está fazendo. Eu faço isso para ganhar dinheiro e o dinheiro não entra, ou o dinheiro entra e eu guardo o dinheiro aqui, e eu falo aquilo, e eu vou comer aquilo para ter saúde. Nós estamos o tempo todo focalizados na matéria, o que não é errado. Nós precisamos desta vida material para alcançar o conhecimento supremo. Porém, é a emoção no nosso coração que precisa se transformar. É o que eu sinto enquanto eu trabalho, enquanto eu acumulo bens,
enquanto eu estudo, enquanto eu converso com as pessoas. Eu converso com as pessoas porque eu sinto prazer em bater papo, ou eu converso com as pessoas para ajudá-las a entender Krishna, a entender a realidade espiritual? É um switch, é uma mudança, é uma transformação interna. Muitas vezes nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Nós vamos continuar trabalhando. Mas nós vamos continuar acumulando prosperidade. Nós vamos continuar tentando manter nossa saúde. Mas a saúde vai existir para nos dar a oportunidade de termos uma compreensão sobre Deus, de termos uma vida devocional. Ela não será com fim em si mesma. Eu estou preocupado porque eu não estou tão forte como eu estava antes. Isso é um problema material. Eu preciso me fortalecer para conseguir alcançar mais consciência espiritual. É uma maneira correta de vivermos o ideal da saúde. Entendem a diferença? É fácil compreender a diferença em palavras, é difícil colocar em prática. Para tanto, nós temos que seguir o processo explicado no Bhagavad Gita. O próprio controle dos sentidos, o controle das emoções. Muitas pessoas começam a estudar o Bhagavad Gita para obter o controle das emoções. Qual é a finalidade do controle das emoções? Se tornar uma coisa extraordinária, incapaz de se irritar, incapaz de levantar a voz, incapaz de cometer um erro, simplesmente porque você deseja ser admirado, ou porque você deseja alcançar esse patamar, ou fazer isso por amor a Deus, para satisfazer a inteligência absoluta. A maioria dos cursos sobre o Bhagavad Gita vai tentar levar seus alunos, caso eles enfrentem esse aspecto, que a maioria dos cursos, na verdade, diz que não é possível controlar os sentidos. A ira vai se manifestar sempre, a inveja vai se manifestar sempre, e você só tem que assistir a tudo isso. Uma pequena fatia vai falar sobre o controle dos sentidos, mas pouquíssimas pessoas vão falar sobre o controle do sentido, não é, dos sentidos materiais, das suas sensações, das suas emoções, para o prazer do infinito, com o fim de nos conectar com Deus. Então, esquecer-se de Deus, esquecer-se do infinito, se apegar aos resultados das ações, nos leva necessariamente a viver obstáculos e dificuldades. Isso é o caso de muitas pessoas que começam a estudar os Vedas e que acabam se perdendo nos primeiros meses, nos primeiros anos. Por quê? Porque elas não conseguem realmente meditar na necessidade de niskama karma, não é? De agir sem pensar num benefício imediato. Isso é fundamental. Segundo Shamdas Babaji Maharaj, Bhakti Swarupa Sridhar Maharaj, Bhakti Vigyana Bharati Maharaj, que são grandes Vaishnavas, nós não conseguimos alcançar a compreensão e o processo de Bhakti sem aplicar o Bhagavad Gita. Em muitos lugares as pessoas falam, sim, o Bhagavad Gita é fundamental. Você lê uma vez, depois você vai ler os outros livros. O Bhagavad Gita é o chip da inteligência. Não existe vida espiritual sem a aplicação prática no cotidiano do Bhagavad Gita. Senão você vai viver uma dicotomia. Você vai ficar metade entendendo a espiritualidade intelectualmente e a outra metade atraído pelas coisas materiais e não vai conseguir conciliar os dois meios. É preciso mergulhar no processo. E nós vamos entender isso aos poucos. Muito bem. Mas o que quer dizer niskama karma? Kama significa luxúria, desejo, prazer em sânscrito. Quando nós fazemos o ekadasi nirjala, sem água, jal, não é? Em hindi é água, não é? Ni ou nir ou ni significa sem. Não é? Nirvana, não é?
significa sem floresta. Não é? E um dia nós vamos entender o que isso significa. Muito bem. Niskama significa sem prazer luxurioso, sem desejo material. Você vai continuar na máquina do karma, a realidade material. Esquento a comida fica pronta. Trabalho, ganho dinheiro. Cuido da saúde, melhora a minha dor nas costas. Só que você não vai estar ali para puxar o resultado meramente no ponto de vista do seu benefício. Tenho dinheiro para fazer aquilo. Não é? Não. Acumulo riquezas em prol do meu crescimento pessoal, em prol do benefício espiritual dos demais. Não é? E outros pontos de vista que vão neutralizar a luxúria. E o que é a luxúria? A luxúria não é simplesmente o prazer. Kama significa prazer, sim, mas nesse aspecto, não é? Neste nível do Bhagavad Gita, nessa interpretação, nessa compreensão do texto, esta kama, não é? Significa prazer material separado de Deus. E este é o maior, digamos assim, erro da alma condicionada, dos indivíduos. Nós desejamos sentir coisas gostosas, em poucas palavras, sem lembrar de Deus. Por que eu precisaria oferecer o alimento a Krishna todos os dias? Eu agradeço no meu coração. Na verdade, você não quer perder 5 minutos e cantar o Mahamantra para o seu alimento, não é? Porque você está com vontade de sentar na mesa e colocar a colher na boca. Essa é a realidade. Nós somos como crianças que querem sorvete agora, não é? E não temos a paciência de esperar depois da aula. Não é? Primeiro a sopa, dizia minha mãe quando nós éramos crianças. Então, é necessário agirmos de maneira adequada e nos reconectarmos através de ações. O que é 5 minutos para oferecer alimentos ao Supremo, e nós vamos explicar isso no decorrer do curso, não hoje, pois primeiro é preciso meditar sobre as coisas, entender o que é uma alimentação devocional, etc., etc., antes de sair correndo, querendo fazer tudo no mesmo dia. Vamos entender, passo a passo, aqui nas aulas do Ciência Milenar Indiana, o processo, não se preocupem. Muito bem. Então, nós vamos aprender a transformar aquilo que é luxúria natural, desejo de usufruir, sem se lembrar de Deus, sem precisar agir para se conectar com Ele, em uma conexão, ou melhor, no processo devocional, no processo que vai nos unir à Suprema Personalidade do Absoluto. Entendem? Então, nós temos que chegar no nível de Niskama Karma. O contrário de Niskama Karma é Sakama Karma. Karma significa trabalho, ação, resultado. Nós ouvimos essa palavra em várias outras correntes de pensamento, não é? Muitas outras falam do karma. Em quais delas nós entendemos o seu significado? Então, o trabalho realizado com expectativas de um resultado é favorável, de um resultado favorável, ou seja, favorável ao ego, é Sakama Karma, não é? Niskama Karma é o trabalho no qual a pessoa diz, Krishna, o infinito, sabe como eu estou trabalhando. O resultado virá até mim através da misericórdia absoluta, da misericórdia sem causa de Deus, e eu não preciso arrancar os cabelos por isso. Eu vou fazer a coisa certa, como Krishna vai explicar para Arjuna na próxima aula. Muito bem. Então, 2 tipos de karma, Niskama e Sakama Karma.
O conceito de niskama está ligado à sinceridade, a um nível de pureza dos sentimentos que vai garantir o processo espiritual, segundo o meu professor, o meu mestre espiritual, Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Maharaj significa grande alma, neste caso, traduzindo com o método de ciência milenar indiana, deixando compreensível os significados do sânscrito. Muito bem. Ele explicava que nós alcançamos a sinceridade quando agimos sem calcular o nosso benefício pessoal. Então, o Bhagavad Gita coincide com as instruções de Srila Gurudeva. A palavra guru significa, traduzindo facilmente, mestre, professor, não é? Então, aquele que me ensinou o processo, Bhaktivedanta Bharati Maharaj, nesta foto aqui, o mais jovem, essa é uma foto muito antiga, ao lado do seu próprio mestre, Bhaktivedanta Madhava Goswami, explicou que sem sinceridade nós não conseguimos avançar. Portanto, o primeiro exercício que o Ciência Milenar Indiana passa aos seus alunos em casa e ao vivo é orar, meditar, silenciar e pronunciar em pensamento: por favor, Krishna, por favor, infinito, me conceda a sinceridade para que eu possa avançar em conhecimento devocional puro. Caso vocês queiram experimentar o método que nós temos usado em primeira pessoa, isso foi explicado por Bhaktivedanta Bharati Maharaj. Ele dizia: você deve orar por sinceridade. Por que 3 vezes ao dia? Uma não basta? Por que você chama por uma pessoa que está longe várias vezes? Porque ao dizer simplesmente Marina, e a Marina está lá na Avenida Paulista, talvez ela não escute. Mas se eu pegar um gramofone e ficar Marina, 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 ela vai escutar mesmo lá da Avenida Paulista. Não é? Não há dúvidas de que aquele pedido, é por isso que nós repetimos os mantras, não é? Vai chegar à destinação, vai atravessar as barreiras do tempo e do espaço. Então, para ancorar um desejo espiritual, nós o repetimos 3, 5 vezes por dia. Samkhya, então nós vamos voltar ao conceito de Samkhya, a metafísica, desculpem as palavras não corrigidas do slide. Nós estávamos completando um trabalho para o Ciência Milenar Indiana, que será em breve benefício de todos vocês. Até ontem, ininterruptamente, trabalhamos essa semana até 11h30 da noite, meia-noite mais ou menos. Não é? Então, esta aula foi feita com menos tempo do que nós gostaríamos. Aqui vocês, por favor, leiam a palavra metafísica. Samkhya é o estudo analítico do corpo material temporal e da alma espiritual eterna. O que significa Samkhya? Detalhe, análise, número, composição, elementos. O Samkhya é um dos temas mais conhecidos da filosofia indiana. Ele analisa todas as componentes da nossa realidade material. Do que é feito isso que nós estamos vivendo. E assim como o estudo das camadas da derme, da epiderme humana, da pele que nos reveste, o Samkhya vai se dividir em diferentes níveis. Este é o porquê. Nós podemos também traduzir Samkhya como número. Ele é o número das camadas de elementos que vão compor o 1000 folhas. Não se tratam de 1000, não é? Mas a sucessão, não é, de camadas que compõem a nossa experiência humana. Muito bem. O Samkhya, a metafísica original, vai falar de 5 tipos de corpos. Não é? O corpo físico, o corpo vital, o corpo emocional,
o corpo mental, não é? É o terceiro nível, o corpo da inteligência e o corpo espiritual. Em sânscrito, Annamaya Kosha. Pranamaya Kosha, o corpo vital está ligado ao prana. Todos nós já ouvimos falar do prana. Em muitas outras correntes filosóficas, aonde está explicado o que é o prana pela primeira vez e com perfeição, na literatura original indiana. Muito bem, o prana é o ar vital. Nós temos um corpo físico, Annamaya significa o corpo que é composto pelos alimentos. E as pessoas falam, como assim? Não é? O nosso corpo físico é composto pelos alimentos que nós ingerimos. Da onde vem o cálcio dos seus ossos? Da onde vem o ferro dos seus músculos? Ou das hemoglobinas do sangue? Dos alimentos ou dos alimentos do corpo da mãe. Entendem? Portanto, nós temos um corpo feito de comida. Annamaya Kosha significa o corpo feito de comida. Fantástico, não é? O corpo feito de ar. Qual é a comida mais sutil de todas? Aquela sem a qual nós não resistimos nem 2 minutos. Você pode passar até, às vezes, mais de 24 horas sem comer, sem água, não é? Sem cereais, no dia do Ekadas. Muito bem. O que é que está ligado na nossa tomada, que não pode ser desligado de jeito nenhum, e que é mais sutil que a comida? O ar. Então existe, imagine o corpo de ar. Nós vamos fazer uma meditação agora. O ar é invisível, nós já explicamos isso nas aulas do ano passado. Não é? E enxergar o ar invisível significa ficarmos conscientes desse elemento. Espero que vocês assistam às aulas do ano passado, elas estão no Facebook. Não é? Então, quando eu olho para aquela parede, eu vejo a parede lá no fundo e eu consigo enxergar também o ar transparente entre eu e ela. Exatamente por ele ser transparente, por eu saber que ele é feito inteligentemente dessa maneira, para que eu possa enxergar o seu rosto, o rosto de todos vocês, e vice-versa, eu consigo focalizar na inteligente transparência do ar. Dá para entender? Este ar entra dentro do nosso nariz, passa para o pulmão, vai fazer parte do corpo, através da corrente sanguínea. Agora vamos desligar todo o resto do corpo e deixar só o ar circulando no sangue. Este é o corpo chamado de Pranamaya Kosha. Deu para enxergar o Pranamaya Kosha? Vocês enxergaram um corpo feito de arroz, feijão, batata. E agora nós estamos enxergando um corpo feito de oxigênio. Então, se nós, como no Photoshop, retirássemos as camadas aqui da realidade, tirando a camada de comida, a camada mais densa que sobra é a camada de gases. Depois nós temos o corpo emocional, o corpo mental. Mais sutil do que o ar são as nossas emoções. Então vamos aplicar no Photoshop e retirar o ar. Vai sobrar o quê? A tranquilidade deste momento, ou uma leve agitação no coração que convive com a tranquilidade. Um sentimento de preocupação por algo que pode acontecer depois de amanhã. Não é? Este é o corpo das nossas emoções. Ele é um pouco maior em tamanho do que o corpo feito de comida. O corpo de ar é maior do que o corpo feito de comida. Onde você está respirando? Não é? Aqui em volta de você existe uma atmosfera sua. Quando alguém está doente, ele nos diz, não chegue perto, eu estou gripado. Porque você vai entrar no Pranamaya Kosha, onde tem vírus. É incrível como esse conhecimento é real. Científico. Há diferença dos outros. Inclusive dos outros ligados ao Oriente. O corpo
emocional, ele é ainda maior. Quando uma pessoa está irritada, de costas você já sabe, se você a conhece bem. Ou não é? Você entra na sala onde houve uma discussão, mesmo que duas pessoas estejam em silêncio, o ácido da discussão toca você. Porque o corpo emocional é maior do que o corpo feito de prana. É o corpo da mente, o corpo que está conectado com o cosmos. Nós explicamos na aula o universo consciente, que a mente não se limita, não é, ao que está dentro do crânio. Por favor, assistam essa aula. Muito bem. O corpo espiritual, o corpo da inteligência, Vijnana Maya Kosha. Aonde ele está? Nas nossas ações. Ele é muito maior, porque ele vai envolver o livro que você pega para ler. Quem você tem no altar? Quem você considera um seu bem-querente? Ou seja, alguém que está lhe trazendo conhecimento real. Como você reage à realidade? De que maneira você prefere vir ao curso do Bhagavad Gita ou você escolhe passear no parque? Esta ação que coloca numa balança e dá mais peso ao conhecimento transcendental do que a um passeio, faz parte da nossa inteligência. Portanto, imaginem um corpo de inteligência maior ainda. Eu estou dilatando um pouco o conceito da inteligência para as nossas ações, porque ela do corpo de inteligência para as nossas ações, porque a ação é descrita na literatura védica como o nível, a nossa escolha, quando nós escolhemos vou fazer isso e não aquilo, nós estamos agindo com inteligência. Aquelas pessoas que simplesmente fazem a primeira coisa que elas sentem, elas ainda estão no nível mental. Muitas pessoas dizem por aí, não, Deus fala com você te dando a primeira coisa que aparece na sua mente é a voz de Deus. Segundo os Vedas, não. O próprio Krishna diz no Mahabharata, sábios, os tolos são aqueles que agem sem ouvir o conselho dos sábios e sem meditar sobre o problema. 1, 2 e já é a resposta errada. Meditar para o resto da vida também, porque você não vai agir. É preciso agir em um determinado momento. Não é? Então nós vamos ter que consultar os Vedas, consultar a nossa memória em relação aos Vedas, telefonar para aquela pessoa que nos dá acesso direto à escritura e dizer, faço assim ou faço assado. Muito bem, um corpo sucessivo é o corpo de inteligência. O corpo espiritual é um corpo sucessivo, porém difícil de ser compreendido. Até onde ele vai? De onde ele vem, aonde ele está. Nós vamos falar um pouco sobre a posição da consciência no corpo hoje. Mas a realidade espiritual é muito maior do que a realidade material, ao mesmo tempo em que a alma é muito menor do que qualquer outra coisa, inclusive do que os átomos. Está descrito na literatura védica que o nosso eu, dentro do nosso corpo, é do tamanho da 10ª milésima parte da ponta de um fio de cabelo. Portanto, ele é atômico. Isso vai ser compreendido por vocês com o tempo. Então, vamos ver aonde está a alma. É difícil explicar o que é a alma e aonde está a alma. Quanto mais passa o tempo, quanto mais eu leio o Bhagavad Gita e outros textos védicos, quanto mais eu medito sobre isso, mais eu vou focalizando esse aspecto. E assim será com vocês. A Jiva, em sânscrito, o átomo da consciência, habita a gruta do coração. Assim está explicado na literatura védica. No Ciência Milenar Indiana, para uma compreensão mais imediata, nós dizemos que ele habita o chakra cardíaco, que a Jiva, o átomo da consciência, habita o chakra cardíaco. De onde a consciência é irradiada para todo o corpo através do sangue. No coração nós identificamos 2 pulsos, não é?
O coração não faz tum. O coração faz tutum. E nós vamos entender hoje, e durante o curso, que existem duas potências espirituais dentro do coração, e não somente uma, como dizem muitas escolas filosóficas. No coração habita a superalma e a alma individual. Tutum. O batimento cardíaco derrota a ideia de que nós somos iguais a Deus. Pois a fonte do som é necessariamente algo que existe. Nós estamos ouvindo um passarinho cantando, ou um carro que passa lá longe, não é? O pássaro até aumentou o volume. Muito obrigado, Gurudeva. Tinha gente que não ia escutar se ele não aumentasse o volume. Pena que em casa vocês não conseguiram. Mas tem um lindo Bem TV que graciosamente aumentou o volume enquanto nós dizíamos isso. E está cada vez mais alto. É ou não é? Então, muito bem. Então, nós conseguimos ouvir 2 batimentos dentro do nosso peito. Nós vamos rir aqui, perdoem, mas é que o Bem TV está exagerando um pouco agora. Está escrito na literatura védica isso. Quando um som inesperado marca alguma coisa da realidade, é uma confirmação. Perdoem. O Bem TV está cantando muito bonito. Então, existem 2 entidades dentro do nosso coração. Assim como existe um Bem TV e um carro passando lá fora. Então, esta dupla fonte é perceptível. Uma é a alma individual, o eu. A outra é o absoluto, que observa a nossa vida de dentro da sua guarita no nosso chakra cardíaco. Conectado com todos, ele enxerga todos os níveis dos nossos corpos. No coração de cada ser vivo, inclusive dos animais, inclusive dos insetos, dos microinsetos. Então imaginem qual é a visão da superalma de dentro do coração de todos os seres. E as pessoas imaginam que Deus não enxergue. Quando nós dizemos que Deus é uma personalidade, eles falam, mas isso não acredito. Não é? Deus enxerga tudo de onde? Em primeiro lugar, no mundo material, de dentro do coração e de dentro do átomo, como nós vamos explicar. Então, os Vedas são a única filosofia que descreve Deus em detalhes. Outras tentam, imitando os Vedas e acrescentando ideias que alguém ouviu, sabe Deus em que momento da sua vida. Há pessoas que usam drogas, não é? Alucinógenos, veem coisas, ouvem vozes, se comunicam com níveis desta realidade feita de várias camadas e acreditam que estão falando com o Supremo, ignorando que existem seres que se divertem, não é, a brincar com a nossa micro-realidade humana. Muito bem. O Supremo, o infinito, a verdade absoluta, se manifesta de 3 maneiras. Precisamos saber isso? Sim. Isso é a aula número 1 sobre conhecimento transcendental. Paramatma, o que significa param em sânscrito? Super. Atma, alma, a superalma. Brahman, o oceano do espírito. A forma não qualitativa e impessoal de Deus que permeia tudo, que atravessa todos os níveis das realidades. E Bhagavan, a personificação do infinito, a personalidade original do não nascido Shri Krishna Govinda. Como entender que Deus é infinito? Requer um processo de purificação, mas é possível. Muito bem. Os Vedas explicam a superalma. Nós vamos falar agora de Paramatma, a expansão de Deus que manifesta os átomos da matéria, um a um. Não é? Krishna é descrito como sendo maior do que o maior e menor do que o menor. Não é? Pois ele é absoluto. Aquilo que é absoluto não tem tamanho. Então ele está fora do universo e dentro do átomo. Fácil de entender. Ele está
Esta mesma forma de Deus habita o nosso chakra cardíaco, ao lado da nossa alma individual, de onde ele acompanha e observa as atividades da alma dentro da matéria de todos nós, vida após vida. Estágio após estágio. Então a pessoa abandona o corpo, ela passa para um diferente nível de estágio. Krishna continua observando a alma ali. Ela passa para um próximo corpo, Krishna continua observando a alma ali. Vida após vida, eternamente. Porque ele é infinito. E porque ele é o nosso melhor amigo, a nossa única testemunha. E há pessoas que dizem, em diferentes correntes, não, tem um grupo de jurados, eles eram humanos até 1744, mas agora eles subiram e agora eles vão testemunhar contra ou a favor da sua reencarnação. Mas por onde eles te observaram? Por um telescópio? Por onde, se eles tivessem o telescópio, eles têm uma visão, por onde eles observaram seus pensamentos, suas emoções? Por onde eles observaram o significado espiritual das suas ações, que está além da realidade material? Assistam a aula Reconstruindo a Nova Era para esclarecer as diferenças entre o que diz a espiritualidade das mídias da atualidade e o que dizem os manuscritos originais. Muito bem. Samkhya, a metafísica, de novo, escrito errado, original. Então nós estamos falando do estudo analítico do corpo material temporal, não é? E da alma espiritual eterna. Detalhe, análise, número, composição. Yoga significa união. Então nós vamos entender num único pacote todos os degraus da realidade. Este é o Samkhya. Então, nós vamos, como num bolo feito de várias camadas, analisar pedaço por pedaço, quando estudamos o Samkhya. Espero conseguir, não é, trazer para vocês um curso exclusivo ou uma aula só sobre o Samkhya, com a ajuda dos alunos do Ciência Milenar Indiana que já têm colaborado na estruturação da aula, como a Patrícia Vinceschi ou a Viviane Nascimento. Agradeço pessoalmente a vocês pelo esforço, não é? Eu não teria tido tempo de estruturar o PowerPoint sozinho, como vocês bem sabem, essa semana, e a ajuda de vocês foi fundamental, como também a da Maria Helena, que corrigiu os slides. Muito bem. Recapitulando a aula passada, no capítulo 1, chamado Observando os Exércitos no Campo de Batalha, nós somos apresentados ao cenário de uma guerra e aos exércitos que estavam frente a frente. Arjuna pediu a Krishna que posicionasse sua carruagem em frente ao exército inimigo. Nós já comentamos que o gesto de Krishna em trabalhar como motorista de Arjuna, motorista da carruagem de Arjuna, demonstra, não é, o infinito autocontrole, a capacidade de renúncia de Deus, não é? Que entra dentro da realidade material para nos ensinar, interpretando um papel, o papel de um príncipe da antiga Índia, não é? E que simultaneamente aceita dirigir uma carruagem e cuidar dos cavalos em nome de um sentimento de retribuição que o infinito consegue sentir em relação aos seus devotos puros, em relação aos buscadores sinceros. Ao ver que lutaria contra seus primos, tios, avós, amigos íntimos e mestres, Arjuna fraqueja, sua mente fica confusa e ele perde a motivação para agir, não é? Dominado pelo pesar e pela compaixão, ele diz a Krishna, não vou lutar. Aqui, uma imagem de um grande filósofo vivo na Índia neste momento, Srila Shamdas Babaji Maharaj, Shripad Shamdas Babaji Maharaj, que diz, Arjuna não quer lutar, pois ele ainda não está completamente rendido ao mestre. E nós já explicamos que Arjuna quem é? Também
não é? Um emblema de cada um de nós. Por que nós temos dificuldade nos primeiros meses ao estudarmos os Vedas? Porque a gente não se rende ao conhecimento. Não é? O mestre vai dizer, esta emoção guarda um perigo. Você fala, mas eu fiquei feliz. Por que vai guardar perigo? Não é? E você se rebela contra aquele que está te explicando. Por trás desse sentimento de felicidade existe um nível de inconsciência. Este assim, assim, assim. Que pode levar você a estes testes. Se você não meditar sobre isso, você vai ficar preso na realidade material. Quando nós temos a humildade de perguntar por que você está dizendo algo que me parece ilógico, nós vamos ouvir uma resposta extraordinária. Obviamente, daqueles que já têm conhecimento transcendental. Então o aluno acha que quer aprender, mas na hora que ele vai se confrontar com alguém que vai transmitir o conhecimento, ele rejeita o método, ele fala, é muito difícil, não quero mais, não vou conseguir. As pessoas me atrapalham, tudo me atrapalha, ele mesmo que está falando, ele também me atrapalha. Quando, na verdade, aquilo é a misericórdia. O mestre do meu guru, e não se pronuncia guru como em português, mas guru em sânscrito, respondeu numa carta a um seu discípulo, ora, mas enquanto eu sou seu professor, eu tenho ou não tenho o direito de lhe corrigir? Nós temos que aprender a sermos corrigidos pelo Bhagavad Gita, humildemente. Então, por que a gente vai rejeitar esse método? Porque a gente não enxerga o que está além da matéria. É normal acontecer isso. O difícil é superar esse degrau. Dificílimo. Parabéns àqueles que conseguem. Porque a mente captura a gente numa série de pensamentos negativos que se repetem obsessivamente. Vocês conhecem esse método, não é? E ela vai nos afastar da porta certa, ela vai nos levar para uma porta que não vai abrir direito, ou que vai te levar numa ilusão. Então, mas por que Arjuna deve enfrentar uma guerra? Pergunta que às vezes o mesmo buscador se faz várias vezes durante vários anos. Vamos tentar entender isso passo a passo. Não é? Logo no primeiro capítulo nós lemos que onde está Krishna está a vitória. Isso significa que aquele que está do lado de Krishna irá ganhar a guerra. Não só Arjuna. Todos os que estão na batalha vencerão. Porque Deus existe. A questão, por aí a pessoa pensa, então está tudo resolvido? Não existe certo ou errado? A questão é relativa ao tempo. Quando você vai obter o conhecimento transcendental? Krishna diz isso. Ele diz, tudo pertence a mim, inclusive os átomos que compõem o seu rosto. Inclusive as dores que você acha que são suas. As alegrias que você acha que são suas. Elas são, eu sou o infinito, eu as crio dentro da realidade material e você as interpreta. Você tem uma coisa, porém, as suas emoções e o seu tempo em relação a mim. Quantas vidas você vai levar para chegar até a mim? Aqueles que estão do lado errado da batalha também vão chegar até Krishna. Mas como e quando muda tudo? Entendem? Quem deseja alcançar a felicidade eterna agora age de uma determinada maneira. Quem deixa isso para depois age de outra. Entendem? E a gente tem sempre a impressão, mas eu tenho coisas urgentes para fazer. Ele ajuda. Quando você coloca ele em primeiro lugar, podem ter certeza. Se você falar, não, o conhecimento espiritual é o número 1 da minha vida, ele vai criar um sistema de organização no qual você consiga privilegiar isso. É fato. Muito bem. Então, todos vão ganhar. Por que todos vão ganhar? Na batalha de Kurukshetra, assim como em qualquer momento do tempo e do espaço, aonde o Supremo, o eu do absoluto, esteja presente como um avatara,
principalmente na forma de Krishna. Krishna é avatari, ele é a fonte dos outros avataras. Ele é a fonte de qualquer manifestação divina. Ele é o Todas as almas que abandonam o corpo na guerra, por acaso, tropeçando no chão, o mosquito, a borboleta, vão receber um nível de misericórdia. Vão entrar na realidade eterna. Porém, como inimigo de Krishna, a pessoa entra num nível diferente da realidade absoluta. Só existe uma posição, a alma só pode fazer uma coisa dentro da existência, servir a Deus. Mas existem dois tipos de serviço: favorável e desfavorável. Se a pessoa abandona o corpo agindo desfavoravelmente, ela recebe uma forma transcendental eterna, menos próxima do centro do infinito do que ela receberia se ela fosse favorável a Deus. Existe uma misericórdia. Todos aqueles que vão abandonar o corpo em Kurukshetra, na batalha do Bhagavad Gita, vão deixar de nascer e morrer, vão deixar de viver as misérias da matéria. Porém, o nível vai depender da relação direta com o Supremo. Nós temos direito à misericórdia infinita, sim. Mas faz parte do nosso esforço pessoal recebermos uma determinada posição na realidade transcendental. Caso contrário, seria muito fácil. A realidade seria não comparada a um universo, mas comparada a um carrossel infantil, onde você senta num carrinho e você vai acabar chegando no final do jogo. Um passatempo transcendental explica que os dois dedos de corda que amarram a cintura de Krishna, que amarram a cintura do infinito, são a misericórdia motivada, que está sempre irradiando, e o esforço pessoal. Vai depender do nosso esforço pessoal. A maneira como nós vamos viver o processo, quantas vidas nós vamos levar vivendo esse processo. A realidade material é como um jogo de xadrez. Uma vez um sábio desejou vida longa ao príncipe e morte a um buscador da verdade. Isso está descrito na literatura original. E os discípulos desse sábio ficaram chocados. Eles ouviram o mestre encontrando o príncipe, dizendo: ó príncipe, que você tenha uma vida longa, a vida mais longa possível. E ele disse a um buscador sincero: ó Brahmachari, jovem monge, que você morra em breve. E os discípulos ficaram em estado de choque. Como assim, Gurudeva? Você deseja vida longa ao príncipe, inclusive um príncipe bastante corrupto, como todos sabem, e morte súbita a esse jovem tão sincero e purificado? Mas o mestre disse: sim, porque o príncipe está acumulando tanto karma negativo que é melhor que ele passe um tempo encarnado como príncipe antes de começar a pagar e viver os resultados de suas ações nefastas e ignorantes. Enquanto que o jovem monge já alcançou a perfeição. Para ele, quanto mais rápido ele deixar a forma material, mais rápido ele alcançará o nível supremo. Portanto, aquilo que para nós, encarnados na matéria, tem um valor, do outro lado do xadrez, tem outro. O que significa morrer na matéria? Nem sempre a vida eterna. Muito pelo contrário. Geralmente, significa reencarnar. Não é? Aquele que nasce, necessariamente deve morrer, diz Krishna. Nós vamos ver essa frase nas próximas aulas. Nós precisamos alcançar eternidade para parar de morrer. Há pessoas que dizem: mas tal personalidade de tal planeta é eterno. Não, ninguém que se manifesta nos planetas materiais é eterno. Pois o nascimento leva necessariamente à morte. O que acontece então quando nós alcançamos uma forma definitiva, nós vamos alcançar um nível de consciência que não tem nascimento e morte. Nós vamos entrar numa
num canal de realidade eterno. Mas nós não vamos brotar como brotamos aqui e morremos aqui no cosmos material. As dificuldades de Arjuna são como as nossas, porque ele não sabe a diferença entre Sat e Asat. Sat significa eterno, Asat significa efêmero. Parecem as mesmas palavras, não é? Mas essas pequenas letras fazem toda a diferença. Então, nós na matéria temos medo em relação à perda da vida. E isso é bom ou ruim? É ótimo. E alguém diria, mas você está entrando em contradição. Eu não disse que nós devemos querer morrer. Eu disse que o significado da morte para o infinito é diferente, não é, do que ele é para nós. Mas a vida tem valor. E qual é o valor da vida? A aprender sobre Deus. Principalmente no nível que vocês estão alcançando. Conhecer o conteúdo dos Vedas. Ou vocês já ouviram algo parecido com isto? Essa mentalidade é típica da condição animal. Termos temor em relação à matéria. O que o animal tem? Medo. Não é? Constantemente, se você levanta o braço, o gato se mexe. Não é? O cachorro levanta a orelha. Porque ele tem medo que aconteça alguma coisa. Não é? Para os seres humanos, o medo de perder a vida é saudável quando nós estamos fazendo bhakti, quando nós estamos tentando, o que significa bhakti? Devoção. Quando nós estamos tentando o caminho da devoção, aprender sobre Deus e experimentar amor por Ele. Então, alcançar a plataforma humana significa indagarmos sobre Deus e aprendermos a servi-lo. Abaixo disso, segundo os Vedas, nós ainda somos animais. Entregando a Deus, todos os frutos das nossas ações, quaisquer que elas sejam. Quaisquer que sejam esses frutos. Então, de quem é o carro? De Krishna. De quem é o apartamento? De Krishna. De quem é o que está no armário da cozinha? De Krishna. É ou não é? Quem produz a realidade? De quem é o sol? Nós simplesmente vamos reconhecer isso e viver em relação a isso. No Ciência Milenar Indiana nós fazemos, às vezes, algum investimento para criar aulas assim. Então nós precisamos de um projetor, precisamos de uma placa de imagem para conseguir transmitir as imagens do PowerPoint inteiras para casa. Há um método que nós fomos atrás disso, não é? Nós estamos usando o nosso esforço, não é? A nossa energia econômica para um determinado fim. Nós também gostamos de praia. Mas por que nós estamos aqui hoje? Porque nós imaginamos que as pessoas de casa precisem ouvir sobre o Bhagavad Gita. Então, resumo do capítulo 2. As almas autorrealizadas explicam que a lamentação é própria de uma pessoa que não está consciente de seu verdadeiro ser, de seu verdadeiro ego. E nós vamos falar sobre isso em breve. Para que Arjuna não se lamente por algo falso e temporário, Krishna vai apresentar um estudo analítico do corpo material e da alma eterna, o Samkhya Yoga. Na segunda metade, depois de descrever a constituição espiritual de todos os seres, Krishna vai falar sobre o processo para poder obter esta realização espiritual. Uma coisa é você saber que você existe eternamente, outra coisa é você alcançar a eternidade. São duas coisas diferentes, certo? Então, primeiro Krishna vai anunciar, o seu eu é eterno. Depois ele vai dizer, como é que você vai entender isso? Como é que você vai perceber e viver este processo? Então, nós já dissemos que o caminho é Buddhi Yoga, a ação sincera sempre
ligada a Deus. Srila Baladeva Vidyabhushana, não se preocupem em aprender todos os nomes no início. Não é? Nós vamos explicar numa próxima aula, antes de eu ir para a Índia, quem são os primeiros nomes que nós precisamos aprender. O Ciência Milenar Indiana concebe as aulas passo a passo, para que vocês não se percam e para que vocês recebam, na ordem que precisa ser recebida, as informações necessárias. Então, Buddha Yoga, Niskama Karma Yoga, esta ação sincera, vai abrir o percurso do conhecimento espiritual. E ela leva a gente a entender isso, nós não somos este corpo. O que é essa realidade? Ela é só a superfície da nossa experiência. Não só do ponto de vista espiritual, mas também, digamos assim, do ponto de vista das nossas reencarnações. Se a alma é eterna, quantas encarnações você teve? Quantas? Incalculáveis. Você está reencarnando desde sempre no passado. Desde sempre. Tem gente que diz, se eu tive 10 reencarnações, minha alma tem 10 mil anos. Isso é bobagem, porque a constituição da alma é Satchit Ananda, ela é eternidade, conhecimento e êxtase transcendental, e prazer espiritual. Ela não pode existir só há 20 mil anos, 200 milhões de anos. Ela é eterna. Para frente e para trás. Aonde você está agora? No nível de consciência que você alcançou dentro da eternidade, através das suas ações. Então, quando nós vamos entender isso, nós vamos começar a perceber. Você estuda, por exemplo, o que é a reencarnação, como funciona o processo, e você vai se lembrar dele não com uma memória lógica e humana. Eu estava lá, e aí eu fui na regressão, aí eu vi aquilo. Isso também faz parte, às vezes, da ilusão, na maioria dos casos. Você vai entender realmente como é o processo e você vai se conscientizar das suas vidas passadas. E elas vão se manifestar através, inclusive, das suas aptidões. Por exemplo, no meu caso, por eu ter um planeta determinado, A, numa casa B, não é? Eu me sinto em casa quando eu escrevo. Porque eu faço isso algumas vidas. Chama-se samskara. Então, ao agir, não é? Quando eu estou muito cansado, eu ligo o computador e escrevo frases sobre Krishna, porque isso me deixa calmo, me deixa tranquilo. Eu estou na minha casa, na casa não desta vida, na casa de algumas vidas em que eu tenho feito isso. Entende? Quando nós olhamos para o nosso rosto no espelho, a cor dos nossos olhos, o formato do rosto já fala sobre quem nós fomos, sobre como nós fomos. Da onde nós estamos vindo, vai ficando óbvio. Eu pensei que nós íamos conseguir chegar até o verso 15 na aula de hoje, já me mostraram o relógio. Não é? Então, Buddha Yoga não é colocado no meio de outros assuntos, não é? Porque Krishna também descreverá o processo como um método para que a gente possa se situar com firmeza na concepção espiritual. Krishna vai falar também, não é, dos impedimentos relativos à devoção. O que significa isso? A gente fala, mas tem impedimento no caminho? Se você for daqui até a Índia, aqui estamos recebendo uma amiga e uma aluna do Ciência Milenar Indiana que acabou de voltar. Ela poderia escrever um conto ou um artigo sobre os impedimentos. O que tem para fazer para ir para a Índia? Eu vou para a Índia. Como é o visto? Quantos dias antes você tem que pegar? Quanto custa a passagem? Quanto dinheiro você tem que levar? Quanto tempo você vai ficar? Aonde você vai dormir? Aonde é confortável? Aonde não é confortável? Aonde você vai passar frio? Aonde você... Está inverno agora, não é? Isso tudo acontece, isso existe antes de você desejar ir para a Índia, não é?
O hotel que você ficou foi construído quando? Quando é que juntaram dinheiro e fizeram o projeto? Quem comprou aquele terreno? Isso já existe. A realidade material já existe. Existe o prédio da existência. E o mestre espiritual, no caso Krishna com Arjuna, vai fazer o que? Ele vai dizer, olha, o prédio é assim. Aonde você acha que tem escada, na verdade é o fosso do elevador. Se você abrir a porta antes do elevador chegar, pode acontecer alguma coisa desagradável se você não prestar atenção. Entendem? E como a gente não sabe como é esse prédio, a gente fala, espera um pouquinho, né? Não, eu que vou. Você pode deixar comigo que eu vou subir lá. Você não vai subir, porque essa atenção para com o processo é o processo. A maneira humilde como você vai ouvir sobre o processo é o processo. Faz parte fundamental e integral do processo. E como que a gente alcança ela? Numa relação direta e pessoal. É melhor casar ou comprar a bicicleta? Um bom tema para você conversar com o seu guru ou com aquelas pessoas que estão te instruindo do conhecimento espiritual. Não é? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Viajo agora ou viajo mais tarde? Se você calcular só a matéria, você erra. A gente só erra se a gente só calcula a matéria. Você precisa de alguém que está acima de você. Ó, o andar aqui, né? Tem aqui o andar aqui onde tem esse jardim aqui nessa maquete. Quem está aqui nesse jardim pode ajudar todo mundo que está aqui embaixo. Né? Agora, quem está aqui nesse jardim, obviamente, precisa de alguém que esteja aqui para ajudá-lo. Certo? Assim que funciona. Alguém precisa pegar você pela mão e falar, olha, o sol não está morto, ele é um semideus. Os Vedas não são mitologia. E você precisa fazer, Mas se você começar a falar, não porque os gregos, entendeu? Eles é que falavam. Aí você se perdeu, entendeu? Porque não é aí. Isso é outro prédio que vai para outro lugar, em outra cidade, e não é a realidade absoluta. Entre os principais obstáculos, a inveja. Nós definimos a inveja na aula 1 e 2, por favor assistam. E eu sugiro, aqueles que são sérios, assistam todas as aulas que estão à disposição, uma por uma, com o caderno na mão. Eu jamais fui para uma aula sem caderno na mão. Como é que você vai memorizar 2 horas de aula? Como é que a gente vai para a faculdade? Para um curso de inglês? Para um curso de culinária? Você vai como? Sem caderno? Assistam as aulas em casa com caderno e anotem os pontos principais. Isso precisa entrar. Precisa estudar para chegar até Deus? Você acha que precisa fazer o quê? Ficar em casa vendo televisão? É claro que você precisa realizar o processo, entender o processo. A gente é inteligente por quê? Para ir no shopping? Perdoem a minha provocação. Então, a mente confundida pelo desejo de ter prazer independente de Deus. A pessoa fala, mas eu não tenho isso. A gente tem. O tempo todo. Não, porque, entendeu? Tem para fazer isso. Né? Fulana falou que não sei o quê. O ciclano está bravo. A gente só presta atenção nisso. O tempo todo. Quando que a gente vai parar e dar 1 hora por dia para prestar atenção naquilo que não é o que é urgente? O que é lógico e imediato. E descobrir o que isso significa. Porque a gente desencarna, chega lá, não adianta falar para Krishna, Krishna tinha um monte de coisa para fazer, entendeu? Não deu tempo, entendeu? Fala, ótimo, você vai para o lugar que você entendeu. Está o corpo. A lei do karma. Ele nem mexe com isso. O universo vai funcionar praticamente como um mecanismo automático. Governado pelas inteligências parciais, pelos semideuses. Né? Não adianta dizer, mas eu tinha conta para pagar. Não vai adiantar. Porque você poderia ter pago aquela conta conectado com ele. Ele não vai te impedir de pagar a conta, muito pelo contrário. Ele pôs a conta na realidade porque ela faz parte do jogo. Mas
aquela conta pode ser conectada a ele. Eu pago a luz para poder ver a aula do CMI no computador, eu não pago a luz porque está atrasada. É outra vida. Porque isso muda o foco da sua consciência. Então, a ganância, querer acumular objetos desnecessários. Bhaktisiddhanta dizia, a doença do homem contemporâneo é acumular objetos que nada têm a ver com Deus. Para que a gente precisa de tanta sacola, de tanto sapato? Quantos sapatos você precisa? Não é? Precisa de sapato para ir num lugar elegante? Você trabalha com isso? Você frequenta essas festas? Então você precisa. Agora, acumular 60 mil sapatos de luxo quando você não vai para lugar nenhum? Tem gente olhando para mim. Dona Morini, quantos sapatos eu tenho? Uns 10, 12 sapatos? Por exemplo, hoje eu tenho 2 sapatos para vir dar aula. Eu não uso eles no dia a dia. Esse aqui, por exemplo, é um pouco desconfortável para eu andar na rua. Entendem? Sim, você não precisa ser uma pessoa sem sapato. Entendeu? A questão é que a coisa precisa ser funcional ao seu nível de existência. Há pessoas que vão ser, todos os dias precisam estar de terno, etc, etc. Elas precisam ter 20, 30 sapatos de representação pública. Faz parte isso. Eu jamais compraria de couro de verdade. Existe uma marca chamada Rimsa, não é? Que você não precisa matar a vaca para usar o sapato. Tem sapatos muito bonitos. Muito bem. Deixando isso de lado. As reações de nossas ações passadas muitas vezes vão nos atrapalhar. Por que não acaba o jogo? A gente fala, nossa, eu já entendi que Deus é Krishna, estou ouvindo o Bhagavad Gita, estou cantando Mahamantra, estou fazendo decadas, por que não faz game over? A gente fica esperando fazer game over, a gente deseja. Por que não faz? Porque você tem uma conta. Está acontecendo, você aprontou horrores em várias vidas. Esse é o motivo por que pessoas boas nessa vida continuam sofrendo. Por que eu estou sofrendo? O que você aprontou? Até você conseguir conversar com ele sobre o que você aprontou, sobre o que dá para pagar agora, como que você, entendeu? Tem um tempo, é um processo. Não é 1, 2 e já. Nenhum método espiritual é 1, 2 e já. Por quê? Porque tudo é um processo. Viver dura 100 anos no nosso nível de realidade, não é? O cosmos dura 311,04 trilhões. Tudo é um processo. Então você vai ter que entender como você, porém, vai dirigir esse processo. Isso é fundamental. Então essas são as principais causas que mantêm uma pessoa ignorante sobre sua verdadeira natureza espiritual. A posição do neófito também está explicada. E vocês vão ver, o neófito é aquele que sente que já entendeu. Eu estou no processo. Né? Muitas vezes, nos primeiros anos, as pessoas vêm para mim e falam, olha, eu tive uma sensação maravilhosa, eu senti uma energia, acho que, entendeu, Deus tocou a minha cabeça, bem aqui, inclusive. Eu tenho várias conversas assim. Não é? Eu sonhei que Krishna veio conversar, a gente conversou, sentamos no sofá. Não é? Tem várias coisas, mas não é uma pessoa. Eu falo de dezenas de pessoas que falam isso para mim. Às vezes ao mesmo tempo. Não pensem que aquele que viveu isso seja o único. Não é? Isso acontece de 5 em 5 minutos. Não é? Faz parte de um nível de neófito. O neófito acha, eu fui escolhido. Eu estou lendo o Bhagavad Gita. Entendeu? Alcancei a perfeição. O devoto puro descrito aqui sou eu. Vamos compreender o que é um devoto puro antes de achar, não é, que a carapuça não serve. Nós estamos, sim, uma pessoa que já sabe que os Vedas, que são a única filosofia científica que existe, está em vantagem em relação a outras, mas isso não significa que nós podemos esnobar os demais, nos sentirmos arrogantes e nos sentirmos escolhidos por Krishna. Quantas vidas você ainda tem para fechar o negócio? Quantos erros você vai cometer, podendo aumentar e diminuir, ou acertar e diminuir esse número de vidas? Então, esses temas vão confundir Arjuna. Krishna vai falar sobre tudo isso e Arjuna vai se sentir confuso num determinado ponto do capítulo 2. Não é? Então, os temas do capítulo 2, do verso 1 a 10, as dúvidas e a rendição de Arjuna. A gente talvez consiga chegar no verso 12, pelo menos. Diante da lamentação de Arjuna, Krishna o encoraja a não ceder à covardia degradante, mas a agir com coragem.
Por vários motivos. Um deles, nenhum ser encarnado dentro deste universo, em nenhum dos seus níveis, consegue parar de agir. Ninguém sobe em cima da montanha e fica sentado sem se mexer. Not possible. Not possible, diriam os indianos hoje em dia, com aquele inglês charmosíssimo que a gente tem tentado decifrar também. Além do sânscrito, tem que decifrar o inglês dos nossos queridos indianos. Então, não é possível se isolar, porque vai precisar comer, porque vai precisar tomar banho, porque vai precisar se cobrir. Mas tem um Buda que filmou a si mesmo, paralisado. Há mais truques entre o céu e a internet do que sonha a nossa vã filosofia. Depois de apresentar alguns argumentos finais cheios de confusão e indecisão, Arjuna aceita o Senhor Krishna como seu mestre espiritual e pede instruções. Momento fundamental. Nós vamos entender isso passo a passo. Então, Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 11, nós vamos citar isso que nós já citamos na aula passada. Por ignorar a natureza transcendental da minha forma de feições humanas, o infinito possui tudo, inclusive um corpo de feições humanas. Pessoas ignorantes riem de mim, o Supremo Senhor de todos os seres vivos, considerando-me um simples mortal. Quem foi Krishna? Um mestre do Oriente. Não é o que diz a primeira literatura do mundo. A única que contém física quântica, matemática, yoga, ayurveda, etc, 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 etc. E ele não é um mestre ascensionado ou isso ou aquilo. Ele é o Supremo. Aqueles que dizem isso também estão caindo nas armadilhas de Maya, que vai embaralhar as cartas da cultura. Como é que ela poderia esconder Krishna? Impossível. Existem os manuscritos, existem as narrações dos sábios que de mestre a discípulo transmitem o conhecimento. É fácil, colocando ele como um dos mestres. Você faz um rock, como se diz no xadrez. Troca o rei de lugar. E desaparece o conhecimento transcendental. Então, em todo o Gita, Krishna é chamado de Bhagavan, o Supremo. Nós podemos escrever Krishna com I ou com H, ou sem I ou sem H. Peço que vocês se acostumem. Bhagavan é a última palavra no que se refere à verdade absoluta. Ele é a personalidade original da realidade inteira. O infinito é igual à realidade, igual à verdade. Esta realidade tem um centro, um eu, uma personalidade. Este é Krishna. Que entra dentro do nosso nível, numa forma humana, e pronuncia o Bhagavad Gita. Bhagavan significa o Supremo, não Suprema. Aquele que possui toda a beleza, toda a riqueza, todo o conhecimento, toda a força, toda a fama e todo o autocontrole. O Supremo Senhor Madhusudana falou então ao entristecido Arjuna, cujo coração estava cheio de compaixão e os olhos transbordavam de lágrimas. Então, Arjuna, no primeiro verso do capítulo 2, está em lágrimas pela sua compaixão por conta da guerra. Krishna vai dizer para Arjuna, sua compaixão é meramente material. Preste atenção no que é transcendental. Não se perca na matéria. Mas nós vamos entender esta compaixão. Ao se dirigir a Krishna, diz o comentário do verso, por Madhusudana, o narrador do Bhagavad Gita, Sanjay, nos informa que as dúvidas de Arjuna serão agora respondidas. Então, Madhusudana significa aquele que exterminou o demônio das dúvidas e da incompreensão. Então, Krishna é a personificação do conhecimento espiritual e, portanto, ele é o guru inicial. Isso não significa que todos os gurus da nossa era sejam fidedignos, muito pelo contrário, não é? Há mais gurus falsos entre o céu e a terra do que a gente gostaria. Isso significa, porém, que as palavras utilizadas no Bhagavad Gita já revelam mundos de significados.
Deus tem infinitos nomes, Krishna é o seu nome fundamental e original. Madhusudana é um dos nomes do absoluto, um dos nomes do infinito, que significa aquele que destrói, o demônio da dúvida, a incerteza, o ateísmo, não é? A incredulidade. Vou fazer uma parêntese em relação aos ateus. Não é? Muitas vezes, meditando sobre o conhecimento védico, eu me encontro a ficar assombrado. Nossa, mas é possível que tudo isso seja real? Eu entendo os ateus, porque eu também passei por um período de vida no qual eu não acreditava em nada. Por que eu os entendo? Porque Deus, Krishna, o infinito, é inacreditável. É um fato. Por isso ele é chamado de Achintya. Ele é incompreensível, ele é mais do que a inteligência de uma partícula pode conseguir equacionar, decifrar, organizar. Porém, a nossa sinceridade permite que essa dúvida seja exterminada. Em nenhum momento da minha vida eu duvido de Krishna e eu oro para continuar desta maneira. No começo eu tinha algumas dúvidas, sim, oscilava. Até o momento em que me ficou óbvio, através do quê? Do processo. Ao realizar, ao seguir o processo, eu conseguia apagar esses pequenos incêndios que foram se tornando cada vez menos frequentes e, ultimamente, parecem ter desaparecido. Eu não vou dizer que desapareceram, por quê? Porque a humildade é a base também da nossa ação espiritual. A partir do momento que alguém diz, eu ganhei uma bênção, é o momento em que Maya nos testa, é o momento em que Krishna vai dizer, será que ela é definitiva? Ou eu estava ali explicando algo que você precisa ainda aprofundar. O Supremo Senhor disse, ó Arjuna, como tais ilusões dominaram você neste momento crucial, isso não é o comportamento apropriado de um ariano e não conduz aos planetas celestiais, mas à infâmia. Então, ele está dizendo que Krishna, que Arjuna está agindo com covardia. Muito bem, por que ele fala de planetas celestiais? E por que nós estamos explicando isso rapidamente de novo? Porque existem planetas superiores, realidades superiores às realidades, à realidade que nós conhecemos aqui, não é? Aquele que não alcança a perfeição, mas recebe um karma positivo depois de uma encarnação humana, atinge um nível provisório dentro do universo material, não é? Como os Vedas explicam. Em Kali Yuga, este nível não se comunica com o nível humano. Muito bem. Para aqueles que quiserem entender estes níveis da realidade, vocês podem assistir Geometria Sagrada e as Formas do Infinito, uma aula do Ciência Milenar Indiana. Então, para irmos em direção ao fim da aula, não é? Posso perguntar que horas são? Quanto tempo eu posso ir mais? 10, 15 minutos? Ok, nós vamos fazer mais 15 minutos então, antes de terminar. A maioria das linhagens que vai falar da literatura indiana compreende somente até o Brahman. Então nós vamos voltar aqui a uma imagem, né? Aqui nós temos os 3 níveis de manifestação simultânea do absoluto. Bhagavan, o eu, a personalidade de Deus, aquele que possui todas as opulências e que realiza atividades transcendentais. Deus não está paralisado. Há atividades materiais. Por que existem atividades transcendentais? Ele está irradiando bênção e conhecimento para as almas que alcançam a perfeição. Êxtase, está descrito nos Vedas, de determinadas, diferentes e infinitas maneiras. Tudo descrito na literatura original. Entre esta realidade absoluta e a realidade material existe o oceano, não é? Não qualitativo, o brilho do corpo transcendental de Deus. Aquilo que a gente imagina no Ocidente que seja Deus. Uma luminosidade muito forte. Não é? Isso existe. É o aspecto não qualitativo, ou seja, sem qualidades, indistinto, sem pessoa, sem personalidade do absoluto. Isso fica entre o mundo espiritual e o mundo material. E os mundos materiais, os universos materiais, onde ele se manifesta como Paramatma, onde ele gera os átomos e acompanha nossas atividades de dentro do chakra cardíaco. Muito bem. Então, o que dizem os comentadores sobre as outras escolas de pensamento? Eles vão dizer que
As pessoas simples, mas não simples porque elas não têm dinheiro, as pessoas que ainda não entenderam a beleza e a complexidade da existência, elas têm a tendência em querer simplificar tudo. E elas vão entender somente o Brahman, somente esta parte. Elas vão dizer, tudo é espiritual. Mas elas desconhecem a parte dos manuscritos que descreve esta realidade. Então isso está... os grandes sábios usam uma metáfora. Eles dizem, é como o brilho do sol, a superfície do sol e o interior do sol. Há pessoas que entendem o brilho do sol e que gostam do brilho do sol. Mas essas pessoas nunca meditaram na superfície desse astro. E muito menos ainda elas conseguem imaginar o que está dentro do Sol, não só do ponto de vista químico, mas do ponto de vista existencial, o que ocorre dentro do Sol. Da mesma maneira, nós temos que entender esses 3 níveis da realidade: a realidade transcendental, a realidade onde Deus é pessoal e manifesta infinitas atividades. Isso aqui é descrito como uma espécie de diamante emocional em movimento, em beleza, não é? Em geometria transcendental. Como a gente explicou na aula Geometria Sagrada e as Formas do Absoluto, aqui no meio existe este brilho que é, na verdade, a refulgência do corpo espiritual de Deus. Krishna emana um brilho por conta da sua pureza. Este brilho cegaria as entidades que alcançam a perfeição. Portanto, ele ocorre fora da plataforma transcendental, não é? E aqui os universos materiais. Portanto, aqueles que gostam do Sol tentam entender aqui. Aqueles que gostam da superfície do Sol chegam a entender aqui. Aqueles que querem entender dentro do Sol, dentro de Deus, são os Vaishnavas, são aqueles que entendem que a realidade depende de uma personalidade eterna diferente da nossa alma individual. Tutum. Dvaita Vedanta, e não o contrário. Porque Dvaita cardíaca, a vida. Dvaita significa duplo, 2. A alma é um, Deus é outro. A Advaita significa tudo junto. O coração não bate uma vez só. Muito bem. Voltando ao capítulo 2, então Krishna não aprova a compaixão de Arjuna, ele vai chamar Arjuna de covarde. E Arjuna é um príncipe e um guerreiro. Imagine o efeito disso. Krishna está provocando Arjuna. E você fala, mas nossa, mas ele não é Deus? Por que ele está provocando Arjuna? Porque se você pode provocar um ser humano, Deus não pode. Por que ele não, para ele é proibido a inteligência, a ironia, um duplo sentido? Quando Krishna fala, ele se comunica simultaneamente com todas as realidades do cosmos e com todas as realidades espirituais. Você tem ironia porque Deus manifesta a ironia dentro da realidade eternamente. Entendem? Isso não significa que nós temos o direito de sermos grosseiros e sarcásticos com as pessoas. Muito bem. Abandone esta covardia, pois ela não é digna de você. Ó grande herói, aqui ele já... ele tocou em Arjuna do ponto de vista do brio do caráter, e ao mesmo tempo ele está dizendo, ó grande herói, livre-se dessa fraqueza em seu coração, levante-se e lute. E há pessoas que com essa frase querem justificar a violência social de Kali Yuga, uma guerra diante da presença do próprio Krishna não pode ser comparada com as arruaças sociais, para este ou para aquele fim. Lembre-se sempre que aqui nós não falamos de política, nós tratamos a política de um ponto de vista filosófico e que nós não somos, eu não sou, categoricamente e profundamente, nem deste grupo, nem daquele grupo, e eu posso provar isso. Aqueles que escutarem a aula O Poder da Inteligência terão uma compreensão melhor desta afirmação. Para terminar, o capítulo 2, verso 3, e o comentário. Não é? Krishna provoca Arjuna chamando-o de covarde. Guerreiros são por natureza viris e orgulhosos. Ao acusar Arjuna, Krishna está mexendo na constituição física, temporária, sim, no corpo material de Arjuna.
mas ele está usando a matéria para levá-lo ao conhecimento transcendental. Tenha coragem de conhecer a verdade. Não fuja dos testes que estão programados dentro do prédio da realidade material, pois eles foram programados por mim. Ele literalmente vai agitar o sangue de Arjuna, e aqueles que entendem um pouco de Ayurveda compreendem como. Não é? Provavelmente Arjuna tem uma componente pita, uma componente de fogo dentro do próprio corpo, e uma provocação como essa resulta num desejo de desafiar a realidade. O guerreiro nasce com esta tendência desafiadora. Ele não gosta de ser chamado de fraco ou covarde. Então Krishna está mexendo com a alma condicionada. Assim como ele faz conosco, diariamente. Deus muitas vezes é irônico conosco no nosso dia a dia. E às vezes, no nosso caso, sem pronunciar uma palavra. Nós não estamos ouvindo nada, mas nós vemos que a situação da realidade às vezes torna-se cômica. Isso faz parte da inteligência absoluta. Então Arjuna disse: ó Madhusudana, destruidor do inimigo, como posso contra-atacar atirando flechas no venerável Bhisma e no meu mestre Drona, que são dignos da minha adoração? Eu deveria jogar flores sobre eles e não flechas. Krishna vai explicar para Arjuna, não é? Que Drona, nós já explicamos sobre Drona na aula passada, não é? E Bhisma, não é? Na verdade, fazem parte de um passatempo transcendental, de uma realidade material, na qual Krishna vai distribuir o conhecimento sobre si mesmo. Não consigo compreender o que seria melhor, a vitória ou a derrota, pois se matarmos os filhos de Dhritarashtra, que estão agora diante de nós no campo de batalha, não deveríamos desejar viver. A compaixão de Arjuna é imperfeita, mas é compaixão. Eu posso apostar que todos vocês que estão sentados aqui, ou aqueles que estão em casa assistindo esta aula com atenção, experimentam um nível de compaixão no próprio coração no dia a dia. Ela é imperfeita, pois ela é material, mas sem essa compaixão não há conversa. Krishna vai dizer: o que você está sentindo não é completo, mas é aqui que eu gosto de você, porque você está na beira de uma guerra, sabendo que você pode vencer em lágrimas. Você está vendo que o inimigo pode perecer diante da tua força e da tua potência. E você sente compaixão, mesmo material. Ok. Mas você já alcançou um nível básico para você ser um buscador sincero. Abaixo da compaixão, as pessoas não se interessam pelo Bhagavad Gita. E vocês podem perceber, no dia a dia de vocês, tem gente que diz: mas eu sou muito bondoso. Essa pessoa que geralmente anuncia a própria bondade, ela é bondosa até o fim? Não. Existem sombras ali, não é? Vocês que talvez sejam um pouco mais bondosos do que aquela pessoa que se anuncia, detentor de grande bondade, de coração puro, conseguem perceber isso, não? É esse degrau a mais que traz a gente aos pés de lótus, aos pés de flor, aos pés de perfeição dos grandes mestres transcendentais. Nós vamos terminar a aula aqui, eu vou ter que passá-la para frente. Vou deixar esta imagem aqui para que vocês... na verdade, eu deveria explicar esta oração. Nós vamos explicar isso tudo na aula que vem. Nós vamos falar de Gurudeva no final da aula novamente. Eu vou passar rápido aqui as imagens. Enquanto isso, peço que vocês tenham um minuto de paciência, pois nós chegamos no horário final da aula. Vou repetir que as nossas informações não são opiniões pessoais. Nós estamos confrontando o Bhagavad Gita de Bhakti
Rakshak Sridhar Maharaj, com o Bhagavad Gita de A.C. Swami Prabhupada, com o Bhagavad Gita de Baladeva Vidya Bhushana, com o Bhagavad Gita e os comentários de Srila Visvanatha Chakravarti Thakura, trazendo para vocês os pontos comuns destes grandes filósofos que alcançaram a perfeição, não é? E que expuseram ao mundo uma gigantesca quantidade de verdades, apesar de serem difíceis de serem compreendidas por todos, é fato. E apesar de terem sido algumas manipuladas no decorrer do tempo, é fato também, infelizmente, que o que nós estamos trazendo aqui, além de seguir os textos originais, está sendo comprovado cientificamente. Quando nós explicamos Samkhya e o Pranamaya Kosha, o corpo feito de carne, nós não estamos só pronunciando isso da boca para fora. Nós estamos ajudando vocês a enxergar que você é feito de couve-flor, arroz e macarronada. O CMI é um grupo de estudos que visa decodificar o conteúdo das primeiras literaturas completas da civilização humana e criar um paralelo compreensível entre esta filosofia, a ciência, e levar ao público respostas sólidas sobre a existência. Como nós funcionamos? Nós dizemos essas frases todas as vezes, mas esse slide é novo. Através da colaboração voluntária de estudantes, amigos e simpatizantes, e agradecemos a todos que colaboram, às vezes nos ajudando materialmente, não é? Quero agradecer a um por um, e hoje eu tenho que agradecer em voz alta a dona Lavânia, a Maria Helena Medina, ao Daniel, não é? A Viviane Nascimento, a Patrícia, que nós já agradecemos antes, não é? A Sandra, a Kátia, não é? O Júnior, não é? Todos aqueles que, direto ou indiretamente, a Marina, aos que chegaram recentemente, que estão vindo aqui, não é? É considerado serviço e ajuda, inclusive se sentar para ouvir o Harikatha, a aula sobre Deus. Então, eu agradeço a todos vocês de casa, até por curtirem o vídeo, o que dá talvez interesse a outras pessoas de assistirem a estas aulas. Tudo isso está no nosso coração. Muito obrigado a todos. Isso é a maneira como nós nos sentimos retribuídos por vocês. Não é? Se vocês quiserem, vocês podem colaborar com as nossas atividades também comprando conosco os seus livros relativos aos Vedas. Então nós temos as versões do Bhagavad Gita em português. Eu aconselho o Tesouro Oculto do Doce Absoluto como primeiro degrau, não é? Mais adiante, aqueles que quiserem podem comprar um outro volume, não é? Também propomos que, caso vocês queiram, contribuam economicamente fazendo doações à Ciência Milenar Indiana. Em todo o mundo, ou em muitos lugares do mundo, jornais são vendidos de maneira bastante educada e honesta, sem jornaleiros. Há países onde a banca de jornal está diante da entrada do metrô, as pessoas coletam o que elas querem levar para o dia e depositam as moedas no lugar para este fim. Não é? O que nós desejamos fazer com o público é exatamente isso. O conhecimento espiritual não deve ser cobrado, não pode ser cobrado. O Ciência Milenar Indiana, porém, tem um mecanismo de funcionamento. Não é? E nós, gentilmente, sugerimos que vocês retribuam as aulas que vocês assistam, caso vocês sintam que elas toquem seu coração, com o que for que vocês sentirem, ou com o que for que vocês puderem, ou com o que for que vocês quiserem. Não é? Mas dessa maneira nós vamos sentir uma conexão entre nós e também não vai haver nenhum débito kármico entre nós. Não é? Pois quanto vale este conhecimento? Como ele toca a sua vida? Quando nós vamos à casa de alguém para almoçar e não levamos flores, nós estamos roubando aquele almoço. Não é? Mas quando nós trazemos frutas, flores, alguma coisa, nós estamos trocando e retribuindo educadamente com aquela pessoa que cozinhou por nós. Não é? E o almoço não é somente sentar à mesa, ele é o supermercado, pensar na receita, picar os ingredientes, acender o gás, colocar as panelas, cuidar com amor dos alimentos e, no nosso caso, oferecer o alimento ao altar também. Então,
nós não queremos cobrar vocês de nada, mas ficaria justa uma retribuição do coração de cada um. Nós temos agora um site, eu esqueci de colocar aqui, típico da minha cabeça de vento, não é? Há corpos que manifestam mais fogo, como o corpo de Arjuna, não é? Eu sou mais feito de vata, de pensamentos e de filosofia do que de coisas práticas, e isso às vezes depõe contra mim, como sabem as pessoas mais próximas. Eu deveria ter escrito aqui www.cienciamillenariaindiana.com/colabore. Nós colocamos pela primeira vez, com a ajuda do Alex Martins. Muito obrigado a você por tudo, Alex. Não é? Eu deixei seu nome para agradecer nesse momento. Pela ajuda que você nos faz com o site, etc, etc. Ali uma maneira que vocês podem colaborar quando quiserem, como quiserem, com a quantia que quiserem, com muito, com pouco, como vocês preferirem. O que nós vamos fazer com esse dinheiro? Nós vamos fazer caridade na Índia, não é? Há almas elevadas, há grandes mestres. Nós levamos dinheiro para os projetos deles, para a publicação de livros, para a distribuição gratuita de alimentos que eles fazem diariamente, muitas vezes nos templos, não é? Nós vamos usar para a tradução de livros e artigos para o português, para a produção de material de divulgação, tais como imagem, posts e vídeos, não é? E para a manutenção do nosso espaço. Nós, por enquanto, vivemos com muito poucas colaborações, na verdade, alguns de nós, poucos de nós, praticamente sozinhos, têm arcado com todas as despesas. Portanto, nós convidamos vocês a colaborar conosco para que você se torne parte da difusão deste conhecimento único e tão transformador. Aqui, a propaganda do Bhagavad Gita. Vocês já viram as nossas aulas abertas online. Eu sugiro que vocês assistam A Verdadeira Origem da Cultura, Índia, a Secreta Origem da Civilização, é uma aula de história que já está no YouTube, muito importante, não é? Geometria Sagrada e as Formas do Infinito, o Poder da Inteligência e Kali Yuga, Era de Ferro, falam muito sobre política. Reconstruindo a Nova Era faz uma diferenciação do que as pessoas acham que é espiritualidade e do que é cientificamente comprovado. E aqui o Universo Consciente, por exemplo, que fala sobre a mente e o cosmos. Agradeço a todos pela presença e relembro a todos que nós estaremos aqui no próximo sábado, Rua Mário Amaral 278, em São Paulo, próximos do metrô Brigadeiro, às 17 horas. Vou pronunciar um mantra que depõe os nossos esforços, os esforços do CMI, aos pés dos mestres que nos explicaram tudo isso. Se nós conseguimos explicar a geometria, a prosperidade, o amor, a devoção, é graças a eles. Nossa responsabilidade, os erros de português ou de digitação do PowerPoint ou alguma outra imprecisão que seja feita na divulgação deste conhecimento. Mas aquilo que é bom, nós não devemos a nós mesmos, mas sim aos guardiões do conhecimento original. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mais uma vez obrigado e até a próxima.